Não. Cara, eu como mortadela. Nossa, brigadeiro, assim, aqui. Mortadela? O bom é mortadela com sorvete. Como é que é? Presunto com A sorvete. mãe comeu o presunto com o Danone? É igual aquele Corta a mortadela. Doritos. Cheira? Ô, me sorvete tá como? Só um pouquinho, pessoal, deixa eu explicar aqui agora, tá bom? Só um pouquinho. Fica quieto na tua aí, deixa eu sortear. Ó, então, ó. 1840. Araújo Lima, ele era o regente do país. Ele era, digamos, ele era um governante temporário, provisório. Eu aqui, eu sou um professor regente. Eu sou um professor temporário enquanto eu estou fazendo o meu estágio. O senhor vai dar aula pra nós, né? Ano que vem eu vou dar aula no ensino médio. Então ele decreta uma lei para diminuir o poder das assembleias legislativas provinciais. Provinciais é o equivalente aos estados, tá, pessoal? Naquela época eles chamavam de provinciais. Então o partido contrário, que eram os liberais, eles não gostam disso, né? Então eles lançam uma campanha, né, para tentar ter apoio popular, para antecipar a maioridade de Pedro de Alcântara, que na época tinha 14 anos, tá? Então, essa campanha ela consegue apoio popular, né? O parlamento proclama a maioridade de Pedro e em julho de 1840 ele assume o trono, né? Recebe o título de Dom Pedro II, tá? Ó, pessoal, por que isso? Porque ó, essa foi uma saída encontrada pela elite do país naquela época para manter a escravidão no país, tá? Porque a escravidão ainda naquela época era o principal, tendo assim a mão de obra para manter, para girar a economia do país, tá bom? Então, após Dom Pedro II se tornar imperador, dois partidos novos são criados, tá? Os regressistas criam um partido conservador, que é apoiado pelo Nordeste e composto por altos funcionários do governo, grandes comerciantes e proprietários de terras. E os progressistas formam o Partido Liberal, que é sustentado pelas províncias do Centro e do Sul, constituído por senhores rurais, membros das camadas médias, que é a classe média, tá? E em outubro de 1840 acontecem as primeiras eleições, que ficaram conhecidas como eleições do cacete. Por quê? Por causa da violência muito grande que aconteceu nessa primeira eleição sobre o comando de Dom Pedro II, tá? Sossega, meu. Fica bem quietinho aí. Engraçadinho. Ah, meu pai. Do que se preocupar com a independência do país. Tá bom? Você pode continuar. Constituição de 1824. Os trabalhadores das Constituinte iniciaram-se em 3 de maio de 1823 e foram marcados pela... Após o processo da independência, né, iniciou o processo de confecção da Constituição brasileira. E desde o início, o processo de confecção da Constituição brasileira teve muito atrito entre os parlamentares encarregados de fazer a Constituição, que limitavam muito o poder do imperador, né? E com o imperador, que queria poder absoluto para poder fazer o que ele quisesse no país, né? E daí por que essa Constituição ficou chamada de Constituição da Mandioca? Porque um critério para votar é que a pessoa tivesse pelo menos 150 alqueires de mandioca. Por que mandioca? Porque a mandioca era o principal alimento dos escravos daquela época. Tá? Então, indiretamente, para eles não botarem isso na Constituição, eles queriam dizer que quem tivesse mais escravos teria maior direito ao voto. Tá? Você continua com nós? Tá, então, pessoal, como o imperador não gostou da Constituição que estava sendo feita, ele mandou o exército cercar o México
e fechar aquela Constituição. Ele vetou, aquela Constituição deixou de existir. Os políticos que se opuseram a esse mando do imperador foram presos, tá? E o que ele fez? Ele praticamente passou a limpo aquela Constituição, fez uma cópia, fazendo pós-mudanças. Bom, dando primeiro poder absoluto para ele fazer o que ele quisesse, né? Através do poder moderador que foi criado. E a questão do voto censitário ali, que na outra Constituição tinha a ver com o cultivo de mandioca, ele mudou para renda em dinheiro, tá? Quem tinha renda superior a 100 mil réis poderia votar. Você continua para nós? Não? Quem lê? Quem vota? Cledson, lê para nós? Como de maior dissolução da Assembleia Constituinte. Confederação Guerra da Catalunha Cisplatina. e das demais. Pode continuar a ler aquele outro parágrafo ali que é pequenininho. O governo de Dom Pedro I não era popular, Autoritarismo. o principal foco de fiscalização era a providência militar, local historicamente marcado por tensões. Após a Revolução De viés republicano. que aconteceu em 1817, levou isso a uma nova a reação do vereador foi violenta, ordenada uma série de resoluções em Ceará e em setembro, os rebeldes já tinham derrotados. Tá, então, pessoal. Dom Pedro I ele não era muito popular por ser um imperador muito autoritário. Como eu falei ali na confecção da Constituição, ele queria poder absoluto para poder fazer o que ele quisesse. Só que isso gerou revoltas por todo o Império Brasileiro. No Nordeste, as províncias queriam se separar, eles queriam se tornar um país independente, né? Isso aconteceu também mais para frente aqui no Sul, né? O Sul também tentou se separar do Brasil. Professor, ele fala disso, eu não me lembro, que daí o Uruguai daí, antes era junto com o Brasil, né? Que Sim. Se separando. Essa foi a Guerra da Cisplatina, que foi um dos motivos para piorar, digamos assim, a situação do governo dele e fazer ele abdicar do trono. Tá bom, então teve uma revolta muito grande em 1817, a revolta pernambucana. Isso o Brasil ainda era colônia. Após então 22, que é feita a declaração da independência, o Nordeste não gosta, eles continuam criticando o governo e tentando se separar, porque o Nordeste era um estado, era uma região do país que já tinha uma identidade, digamos assim. Porque os holandeses já haviam tentado invadir o país, eles conseguiram repelir o ataque holandês, e as guerras são um forte mecanismo para a criação da identidade. Então eles se sentiam muito patriotas, eles não queriam fazer parte do país, eles queriam um país só para eles. Bom, então em 1824 esse movimento ele ressurge, só que não só em Pernambuco, e sim em todo o Nordeste, né? Como o colega ali leu, ó, abrangendo Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Piauí e Maranhão. O que o imperador fez? Ele chegou lá e mandou matar todo mundo. Né? Para ser reto e claro. Bom, alguém continua a leitura para nós? Porque naquele momento a banda oriental estava lutando por independência e eles conseguiram. Então, o rei Dom João VI, com medo de que essas ideias revolucionárias viessem para o Brasil, ele ordena então que invadam a banda oriental. Posteriormente, já sobre o reinado de Dom Pedro I,
o Brasil entra em conflito com a província unida do Rio da Prata, que é o que a gente conhece hoje por Argentina. Esses dois eram as duas potências na América do Sul. Eles estavam lutando pelo domínio daquela região por causa do Rio da Prata. Tá, então, pessoal, o período regencial ele inicia com a abdicação de Dom Pedro I, né, em abril de 1831, onde ele é forçado a sair do Brasil, né? Ele deixa o trono, então, para o seu filho Pedro de Alcântara, que na época tinha 5 anos. Aqui no livro a gente tem uma pintura dele. Esse aqui seria o futuro imperador do Brasil. Tá? Ele teria que assumir o trono com 25 anos de idade. Então, nesse intervalo dos 5 anos que ele tinha na época, até ele atingir os 25 anos de idade, no Brasil se estabeleceu o período regencial. Então, deputados e senadores eles se reuniram em assembleia para constituir a regência trina permanente. Trina vem de 3, tá? Por que 3? Porque na época o Brasil se dividia em 3, digamos, partidos políticos, tá? Os restauradores, que é um partido da elite brasileira formado por portugueses, tá? E funcionários públicos, que defendiam a volta do imperador para o Brasil e que o Brasil continuasse sendo uma monarquia, tá bom? Também havia o Partido dos Liberais Moderados, que representava, então, a aristocracia rural, que seriam os grandes senhores de terras, tá? Os grandes produtores de açúcar, café, mandioca, né? Que defendiam também a monarquia constitucional, que era mais ou menos, basicamente, a monarquia que Dom Pedro I regia o Brasil. Tá? Era uma monarquia com uma constituição. Tá? E os liberais exaltados, que eram ligados às camadas médias, digamos assim, a classe média brasileira, os menos abastados, tá? Não era um partido político ligado às elites brasileiras, tá bom? Então, após a eleição desses 3 políticos que regeram o Brasil, tá? Um de cada partido, eles instituíram o Ato Adicional de 1834, tá? Que isso era uma reforma na Constituição que Dom Pedro I tinha feito. O que esse ato adicional fazia? Ele fazia com que o Brasil tivesse uma experiência de república. O Brasil ainda não era uma república, mas ele ia experimentar como seria se fosse uma república, tá bom? Então, nesse intervalo de tempo, era feita uma eleição com voto secreto, né? E o eleito, ele governaria o país por 4 anos. Como é hoje, né? Então, após o nome desse período que o Brasil foi experienciado, digamos assim, a República, se chamou Regência Una, tá bom? Então, após a instalação da Regência Una, esses 3 partidos aqui, eles se mudaram, se modificaram, ficou 2 partidos, né? Os regressistas, que defendiam um governo forte e centralizado, e os progressistas favoráveis à manutenção das reformas liberais. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida ou alguma pergunta? Ou algum apontamento?
também, porque tá dando risada então. Eu quero. Tu viu? Como é que você dá a resposta? Isso é. Não pode. Acho que eu falei. É meia meia. Oh my god! Não, o que eu tô sonhando, meu Deus? Gente, Verdade. Assim. Depende. A pessoa que tu vai processar. Depende de qual foi a gravidade. Lá no filme, tu não vai processar ela. Tu vai na delegacia, senão vou te Ela vai direto. Olha, não vai direto. Ela vai direto. Parte, só Jair. Não vou depois, vai, mas. Ele falou assim, cada um. Só um trabalho para vocês entregarem dia 1º de novembro, tá? Vocês têm 3 semanas para fazer. Trabalhinho simples. Vocês vão pesquisar o que significa ou o que representa os elementos que compõem a bandeira brasileira, tá bom? Aqui, ó, esses aqui que eu quero, ó. O que significa o verde, o amarelo, o azul, as estrelas e o lema Ordem e Progresso, tá bom? Vocês podem fazer no computador, podem imprimir, podem fazer com folha de caderno, podem usar a criatividade de vocês, tá bom? Eu vou falar com a América como é que eu vou fazer para avisar os alunos que não vieram hoje. E provavelmente eu vou pedir para ele botar no grupo da turma então, tá bom? Sendo o primeiro conflito internacional
na qual o Brasil já se envolveu e a maior guerra que já aconteceu na América do Sul. O principal motivo para o início da guerra foi o controle da bacia do Prata, formada pelos rios Paraná, Paraguai e Uruguai, devido à sua importância estratégica, geopolítica e econômica. Para o Paraguai, Argentina e Uruguai, a bacia do Prata era vital para o escoamento de seus produtos, por ter acesso ao mar. Já para o Brasil, além de ter essa mesma importância, também era a única maneira de acessar a província do Mato Grosso, Rio Paraguai, via Rio Paraguai, pois naquela época não tinha estradas de acesso que ligassem a província ao resto do país. As tensões se iniciam em outubro de 1864, quando o Brasil toma partido em uma disputa política que acontecia no Uruguai. De um lado, Venâncio Flores, do Partido Colorado, apoiado por Dom Pedro II e Mitre, da Argentina, desmantelam o governo de Atanásio Aguirre, do Partido Branco. Aguirre solicita o apoio político de Solano Lopes, ditador paraguaio, que em seguida sequestra um navio brasileiro, invade as províncias de Mato Grosso e Rio Grande do Sul e declara guerra ao Brasil. Para prosseguir até o Uruguai, o exército paraguaio deveria passar pela Argentina, porém não recebeu a autorização solicitada ao governo Mitre, que, do contrário, permitiu a passagem de tropas brasileiras por território argentino. Lopes, em retaliação, invade a província de Corrientes e declara guerra à Argentina. Como resposta às investidas paraguaias, em 1º de maio de 1865, em Buenos Aires, foi assinado o Tratado da Tríplice Aliança, legitimando a união militar entre Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Essa aliança fortaleceu o governo Flores no Uruguai, que recebeu o apoio do Império Brasileiro para derrotar Aguirre e governar o Uruguai até 1868. Após o Paraguai já estar derrotado e a Argentina e o Uruguai retirarem do campo de batalha seus soldados, Dom Pedro II não se dá por satisfeito e ordena que as tropas brasileiras sigam o Paraguai adentro até conseguirem a morte de Solano Lopes, em 1870. E eu me lembro que daí na história que eles atacavam até as crianças, as mulheres, porque o Brasil estava demais para eles. No final da guerra, quando não tinham mais soldados, pintavam bigodes nas crianças, armavam elas e botavam na linha de frente para lutar contra os soldados brasileiros. Eu ia gostar. Não foi muito bom mesmo. Como consequência da megalomania e dos planos expansionistas do ditador paraguaio, o conflito foi catastrófico para o país. 20% da população morreu, ficando em escombros e com dívidas altíssimas de guerra, além de perder território para o Brasil e a Argentina. O Brasil não obteve grandes vantagens com o conflito. Cerca de 40 mil soldados morreram em combate e as dívidas contraídas em decorrência da guerra foram pesadas, o que provocou o aumento da inflação. Como o Brasil assumiu a maior parte das despesas do bloco aliado, o governo de Dom Pedro II, em várias ocasiões, teve de recorrer a empréstimos externos para custear o conflito, na sua maioria para a Inglaterra. E essas questões finais aqui, vocês respondem no caderno, tá bom? Qual foi o principal motivo para o início da guerra? Ele pegou o barco para Ele da vacina Vai ser na praia. Tá no começo. De onde eram os partidos Branco e Colorado, quem representava esses partidos e quem os apoiava. Como se deu o início do conflito
entre o Brasil e o Paraguai. Em que data foi assinado o Tratado da Tríplice Aliança e quais países faziam parte? Como o Império do Brasil conseguiu marcar com os custos de guerra? 1º de maio, foi em Buenos Aires, nada da Aliança, e o Brasil, Argentina, Uruguai e o Paraguai. Professor, eu já me lembro que daí o Brasil não tinha muitos militares assim, por causa que a maioria é tudo da Marinha, por causa que a Marinha, a militares gostavam mais da Marinha, porque eles podiam viajar de barco para outros lugares. Então eles fizeram uma, como é que pode dizer? Se você lutasse pelo Brasil, pela guerra, você ia ganhar segundos de terra e de casa. Sim, o Império Brasileiro contratou mercenários, soldados para trabalharem por dinheiro e usou também escravos, com a promessa de que quem sobrevivesse à guerra poderia ser liberto. E a última questão, qual era a via de acesso à província do Mato Grosso naquele período?